Priscila fomos no ano passado, e tinha lá o stand, e eu peguei, vamos ver o que é. E aí ele falou do exame da biorressonância, eu e a Priscila fizemos, né, o exame de biorressonância. Eu fiquei muito assim, falei, meu, será que vai dar certo? E eu sou cheia de fazer um monte de exames, né? Eu cheguei em casa, fui, comparei, porque assim, não, cheguei em casa não, porque depois demora uns dias para eles mandarem para nós, né? Mas o que ele me falou na hora lá, de algumas alterações que tinha, era compatível com a minha alteração laboratorial e meu histórico de vida, né? De patologias lá. E aí eu já fiquei meio atentada, e ele falou lá também que já eles estavam com um projeto de desenvolver para o mercado pet. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa junto, fazer alguma parceria, porque isso é muito interessante. Até para nós que fazemos a parte de nutrição, isso vai contribuir muito. Vocês vão ver, eles mostram minerais, eles mostram vitaminas, tem um monte de coisa que nós não temos acesso laboratorialmente. O pouco que a gente tem, muitos são muito caros, né? A vitamina D, por exemplo, estava mais barata, agora está super cara porque a gente não tem kit, está em falta o kit. Então, esse é um dos exemplos que a gente consegue pela biorressonância. E eu consegui, no meu exame deu muito compatível com o resultado que ele me ofereceu. E nós viemos conversando, eu assisti algumas aulas que o Thiago publicou, né, falou, eu assisti. E aí, quando saiu agora o lançamento do aparelho PET, eles nos avisaram, porque esse aqui é um aparelho PET, específico para PETs. Ele não é, assim, um adaptado que veio da humana e estão usando no PET. Não, esse aqui foi feito para PETs. Nós temos, até a gente estava falando hoje a respeito disso, de necessidade, nós temos aparelhos que tem na medicina que são usados na veterinária, mas para pets a gente ainda não conhece, e eles estão fazendo isso, estão trazendo essa inovação, porque tem muita interferência dos parâmetros, né? Os parâmetros humanos são totalmente diferentes do padrão de gato e cachorro. E é isso, e aí agora é com você que conta a história da biorressonância e do que funciona. Tá bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Fábio Lourenço, sou diretor terapêutico do Instituto Solar. O Instituto Solar é um instituto especializado no ensino da biorressonância quântica magnética no Brasil. Nós somos um dos pioneiros e a gente capacita, treina, a gente tem um melhor ou mais completo curso de formação em biorressonância quântica magnética humana. A gente já atua há alguns anos nesse setor, a gente criou uma metodologia que é o método bioquântico solar, que tem 5 passos para trazer de volta ao equilíbrio todos os desequilíbrios que foram apontados nos relatórios da biorressonância. No Instituto Solar a gente tem o equipamento humano, que é o Solar Wave Scanner, que é um equipamento desenvolvido por nós, nós não somos a fábrica, mas a fábrica o faz da forma como a gente pediu. A fábrica fica fora do Brasil, com parâmetros, relatórios e mecanismos que a gente testou durante 2 anos para chegar a um equipamento que funcione de forma bacana, sem falhas, sem quebrar. Então, nosso equipamento tem garantia de 1 ano, tem assistência técnica total, e a gente fornece um curso que capacita os terapeutas ou profissionais da saúde, ou até pessoas que não sejam da saúde, mas querem se tornar terapeuta e trabalhar com biorressonância na área humana. Nosso curso tem a chancela da ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, que é o organismo de classe que coordena a parte dos terapeutas do Brasil. E aí você pode, com o nosso diploma, se tornar um terapeuta e atuar com a biorressonância quântica magnética humana. A partir da experiência humana, que a gente já tem terapeutas espalhados pelo Brasil todos, e também temos alguns fora, tanto em Cuba como Portugal, e a gente percebeu a demanda pela área animal, a gente pesquisou, a gente conversou com os nossos fornecedores e a gente trouxe o Pet Analyzer para o Brasil. A gente ainda está em fase de pré-lançamento. Esse é um equipamento que era para ser lançado no ano que vem, mas a gente já se adiantou conversando com elas, porque nós nos conhecemos na Natural Tech, que é a maior feira de alimentação natural, suplementos e vitaminas da América Latina, que foi no AMB. A gente se conheceu, a gente estava lá com a biorressonância humana, apresentou para elas, percebemos essa afinidade, a gente falou, a gente está trazendo equipamento
Quando trouxer, a gente conversa com vocês. A gente trouxe e está no pré-lançamento do qual vocês estão podendo participar aqui e conhecer um pouco do nosso equipamento. Existem diferenças sim, porque a biorressonância, o que é a biorressonância? A biorressonância é a análise, a medição das vibrações celulares de sistemas e órgãos do nosso corpo. Toda célula, tudo que tem matéria é composto por átomo, tudo que é composto por átomo emite uma vibração eletromagnética. E essa vibração eletromagnética pode ser medida, e ela é medida na unidade de medida Hertz. Tá? Então, essa é uma ciência que começa no final dos anos 30, nos Estados Unidos, com um médico bastante inventivo da Universidade de Hopkins, chamado Royal Raymond Rife. Esse cara, na época, no final, desde o início dos anos 30 ele já estava na universidade, mas no final dos anos 30 ele era conhecido porque ele era meio professor fardal. Então, os mecanismos que ele não tinha para desenvolver tratamentos, pesquisas, ou algo que fosse ligado a exames, ele desenvolvia, ele tinha uma habilidade de criar mecanismos que ajudavam na medição daquilo que eles propunham fazer na área de medicina. E ele, buscando isso, ele conseguiu criar o primeiro microscópio que foi capaz de enxergar um vírus vivo. Não um vírus morto lá na plaquinha não, o vírus ainda estava vivo em movimento. Esse invento foi tão avançado que ele rendeu vários prêmios na época, prêmios que fizeram com que ele fosse conhecido em toda a Europa, e aí vieram isso, já peço um exame específico, facilita, eu não faço ele gastar tanto dinheiro e consigo um resultado mais rápido na recuperação. Fora isso, ela documenta o quadro que esse cliente chegou até você. Quando eu faço esse exame, eu salvo, ele fica no meu software, eu também posso salvar em PDF, também posso mandar para outro computador, posso mandar para o meu WhatsApp, e eu fico com esse histórico armazenado, então eu não preciso ficar preenchendo muitas coisas na mão, eu tenho já os relatórios prontos, quando ele volta no retorno, eu faço um novo exame. No caso do equipamento humano, eu consigo fazer uma análise comparativa, então ele já me apresenta os relatórios apontando o que tinha, como está e o que melhorou. Evolução, então, é a evolução. Então eu fico com esse quadro clínico mapeado, guardado no meu computador, eu posso fazer backup, posso passar para outra máquina. Facilita eu entender, primeiro, o engajamento daquele cliente no tratamento, né, se ele está fazendo o que eu pedi para ele fazer. Segundo, se o caminho do meu terapêutico é o caminho correto, se está funcionando, porque eu consigo medir em números bem pequenos essa memória, ou melhor, quer dizer bem pequenos no sentido de ser uma lupa supersônica mesmo, eu pego qualquer tipo de alteração. Então ele traz uma referência muito, muito boa nesse sentido, para ajudar a gente a propor algo mais eficaz, mais funcional e mais rápido. E não dói. E o mesmo acontece com o cachorro não consegue dizer para a gente o que está sentindo. Com a biorressonância eu consigo ter muito mais pistas. Como a própria Simone falou, eu consigo fazer uma análise das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos e das coenzimas. Eu faço um exame da parte gastrointestinal, eu pego a parte hepática biliar. Eu consigo ter muito mais pesados, né? metais pesados. Quer dar uma lambuzada nele também? Sente. Peraí, só ver já foi. Você vem pra cá, vem. Vamos Vai tentar. morder Só assim, se não morder der, esse a fio, gente pelo tira amor de muito. Deus. Ah, ele não me preocupa. Quem é peralta é esse aqui. Passar o pelota, ele é todo comportadinho. Isso aqui é peralta, né? Só tem os dois, não? De cachorro só, Cachorro né? só. Tem mais gato? Tem mais dois em casa. E mais dois ali em cima. É. A galera. Chega, né? Gato não dá trabalho, né? Ai, gato é tudo de bom. Gato é tudo de bom. Eu sou suspeita. E chega, fechamos a porta. E agora tem a Flora com a minha. É a Flora, decidiu. fechou. Paçoca, é isso, né? Paçoca. Paçoca. Parecido nome, então obrigado. Passa o relatório depois? Os dois? Vamos passar assim. Sabe o ano de nascimento? Também não, eles tinham 5 anos de idade, mais ou menos. Então seria 2018. Bateria fraca. O peso, sabe? É 17, 18, 19, por aí. Vou colocar 18 que é a média. Então, Tá. tá? Mas nem sei se posso carregar um pouquinho. Esperar só fazer leitura, né? É. Rapidinho dá tempo. Ah, ele já deu. Já deu? Então, enquanto ele apita aqui também, nesse caso tá apitando na TV. Não sei se será que incomoda os cachorros? Não?
Aqui no equipamento, quando ali chega a 60, já terminou a leitura. É muito rápido. Mas também estão ficando silencioso, né? Pode só colocar o silêncio do Não que agora esteja, mas se a gente estiver fazendo no consultório. E se tira o som do computador, ele para. Tá? E aí, aqui na tela de forma ilustrativa, ele apresenta com qual sistema ou órgão está trocando informação. Como você consegue isso tudo por um ponto só? É uma troca de sinal eletromagnético. Ele manda um sinal pelo meridiano e recebe uma resposta. E aí o software que é o X da questão. O software que é um estudo que não para nunca. E aí eles precisam interpretar o que esse sinal quer dizer e comparar tanto com as frequências em homeostase quanto com as frequências de desequilíbrios. Hoje a gente tem mapeado doenças, a gente além de ter os órgãos e sistemas, a gente tem bactérias, a gente tem vírus, tudo isso já é mapeado. O sensor emite algum sinal ou ele só recebe? Ele emite um sinal em celular. Ele recebe, exatamente. Para o gastrointestinal, tá? E ele vai fazer informações que são importantes para a gente descobrir como é que está a absorção nutricional desse animalzinho, que pode ser a principal fonte do surgimento de várias doenças se ele não tiver uma nutrição adequada. Então a gente começa com o coeficiente de secreção de pepsina. O segundo parâmetro é a função de absorção gástrica, peristáltica gástrica, desculpa, a absorção é o terceiro. O quarto é a função peristáltica do intestino delgado. O quinto, a absorção do intestino delgado. O sexto, a função peristáltica do intestino grosso. O sétimo, a absorção do intestino grosso. Aí a gente tem o coeficiente de absorção do cólon, as bactérias, a flora intestinal e a pressão intraluminal, que aqui pode trazer pistas, se houver um desequilíbrio, sobre por que ele não está conseguindo absorver as vitaminas e minerais que a gente precisa no processo nutritivo dele, nutricional dele. Desculpa. Aí, por exemplo, aqui a gente já pegou a absorção gástrica como ponto de redução. Aí precisa saber por que ele tem algum problema de absorção gástrica, sofre de algum tipo de gastrite, bactéria, Qual que é? O terceiro? É o terceiro que é a absorção gástrica, que a gente está falando. Então no amarelo, né? Isso, está diminuindo. Então, para a esquerda é diminuído, para a direita é aumentado. E obviamente o verde é que está em equilíbrio, tá? Só para vocês entenderem o que cada lado quer dizer. Então ele está apontando para uma diminuição. Quando eu estou no nível azul, ainda é uma tendência, é algo que caminha, se não for feito nada, para surgir. O amarelo, ele já está caminhando para uma disfunção. E o vermelho, ele já pode ser, dependendo do nível de vermelho, que ele entra, vamos supor, 693. Se tiver 693, ele está no vermelho que acabou de entrar. Mas se eu tiver 700, eu estou usando um exemplo de números da faixa de medição. Exatamente. Mas se tiver 700, pode já estar caracterizado uma doença. Aí eu preciso do exame clínico para comprovar a origem ou sintomático. Se já tiver manifestação de sintoma, você conclui, obviamente, que aquilo está acontecendo. Então ele já aponta aí para uma diminuição da absorção gástrica e uma tendência de qual que é o quarto, que é a função peristáltica do intestino delgado. Está um pouquinho caminhando para uma diminuição. Então aí você, como veterinário, já entende que tem que dar uma olhada com calma nesse setor e propor alguma mudança para melhorar. Por que está com a dificuldade de absorção? Pode ser uma bactéria, pode ser algo que contraiu. No caso de humanos, uma gastrite pode interferir nesse sentido. Aí os cães podem ter patologias específicas que aí a gente vai analisar, mas eles já apontam um caminho para a gente. Por exemplo, tem animais que tem hipocloridria, né? Que aí começa a lamber o chão, fica mastigando. E aí tem outros, por exemplo, esse do colo, para mostrar pra gente se a gente está tendo uma doença intestinal inflamatória, se a gente está tendo diminuição já da absorção de vitamina B12 que acontece aí. Então já dá pra gente, isso foi estranhado, né? Direciona, né? Isso, e o próprio relatório, ele já traz aqui embaixo, vocês vão ter que ver pela televisão, tá? A faixa que é considerada cada uma das cores. Então, de tanto, vamos supor, na pepsina, se eu tiver entre 58,236 até 59,847, eu estou na faixa azul para aumento, porque eu tenho um mais aqui significa para aumento.
55,34 até 58,23 é nível intermediário, são 2 mais. E menor que 55 já fica 3 mais, já fica a faixa vermelha. E aqui embaixo ele também vai trazer uma explicação do que é cada parâmetro, porque às vezes você precisa correlacionar uma coisa com a outra e nem sempre você vai estar com a cabeça boa para lembrar de tudo. Então aqui ele já vai te ajudar com uma colinha do bem para te informar o que cada coisa quer dizer. Na função hepático biliar, ele também vai trazer diversos parâmetros aí para nos ajudar a analisar o que está acontecendo com o nosso PET. Eu achei bem interessante porque a gente que faz o protocolo 4R, dá pra gente fazer até o acompanhamento, né? Eu pensei muito nisso. Fazer o antes e o depois do protocolo 4R, até que a gente pode saber que conta, até que ponto o doutor está fazendo certinho, né? Vocês chegaram a dar uma brincada com isso já? Não, porque chegou assim, chegou agora, sabe? A gente não fez uns testes. Mas podem fazer com toda tranquilidade, ter muita segurança, porque eu tenho alguns anos de experiência com a biorressonância humana e quando a gente começou, é natural, porque é uma coisa nova, uma ciência nova no Brasil também, houve todo quanto é tipo de teste que tentaram nos fazer. A pessoa usava um medicamento, não usava, tinha um problema, não tinha, eu perguntava antes, hoje eu já nem pergunto. Eu só pergunto daquilo que realmente pode ter um problema, como um stent, como um marca-passo, como uma gravidez, algo que seja de fato que vai interferir ou que possa fazer mal para o paciente. No contrário, eu nem pergunto, porque a biorressonância mostra aí no caminho, eu tentei, nem falei nada, mas está aí, então eu estou tranquilo. Vai acontecer o mesmo na animal, até porque o fornecedor é a mesma fábrica e a gente entende da qualidade do produto. Mas aqui falando da função hepatobiliar, ele pega, por exemplo, o metabolismo de proteínas, como é que está, o metabolismo energético, a função de metabolismo energético, como é que está, a função de detoxicação, a função de desintoxicação, que é importante para saber como que o seu fígado está tendo capacidade de desintoxicar. Afinal, ele é uma usina que a principal função dele é desintoxicar seu corpo, né? Aí também a parte do teor de gordura no fígado. Nesse caso, esse animal não está, mas ele já tem uma tendência, talvez pela idade, talvez pela alimentação, talvez pelo exercício. Aí vocês que são tutores podem ajudar a interpretar por quê. Mas é uma pequena tendência ainda, ó. É 4,52, ele tinha que estar até 4,19. Então ainda em azul, não tem como medir se nem exame. Mas é algo que pode ficar atento, mas ele gosta muito de tal alimento, esse alimento é muito rico em gordura saturada. Você já vai moldando o estilo de vida para evitar que no futuro ele tenha uma velhice mais sofrida. Uma coisa que eu pensei agora, quando ele come alimentação natural, uma coisa que você pode pensar é na relação ômega 3, ômega 6 e ômega 3. O quanto você não pode estar dando uma ajustada nisso. Para funcionar o PET, tá ajustado, amiga. Não, o quanto você pode, porque a gente tem um intervalo que a gente pode fazer, né? 2 para 1, 3 para 1, então eu acho que você, de repente, pensar nessa, mudar a proporção.